Pompeia foi uma cidade romana que sofreu uma grande erupção vulcânica que aconteceu no Monte Vesúvio e foi responsável pela destruição da cidade, bem como pela dizimação de sua população. Os restos arqueológicos da cidade foram encontrados no século XVIII e, desde então, estudos têm sido realizados para reconstituir os fatos da vida cotidiana da cidade e sua destruição. Curioso para saber mais sobre Pompeia? Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e já vai deixando o seu joinha. Sejam todos bem-vindos ao Que Curioso! Origens de Pompeia. A cidade de Pompeia ficava localizada aos pés do Monte Vesúvio, nas proximidades da atual cidade de Nápoles, em uma região da Itália conhecida como Campânia. Segundo os historiadores, antes dos romanos, a cidade de Pompeia foi ocupada pelos oscos, um povo que habitava a Campânia, gregos, etruscos e sanitas, antes de finalmente ser conquistada pelos romanos. A cidade de Pompeia, antes da destruição, antes da erupção que destruiu e soterrou Pompeia, a cidade vivia o auge da sua prosperidade. Ela ficava às margens do mar Mediterrâneo. Portanto, era utilizada pelos romanos para realizar o transporte de diversas mercadorias. Durante o século I depois de Cristo, Pompeia possuía aproximadamente 12.000 habitantes nos meios urbanos e 24.000 habitantes na zona rural. Da costa de Pompeia eram exportadas as mercadorias produzidas nas cidades vizinhas e itens como azeitonas, azeite de oliva, repolhos, figos, sal e nozes. Entre as mercadorias importadas estava a seda, escravos, temperos e etc. Apesar de sua importância comercial, Pompeia é vista como uma cidade provinciana. Pompeia possuía muralhas em suas extremidades e seu interior era formado por diversas construções, tais como lojas, templos, tavernas, local onde se vendiam bebidas alcoólicas, banheiros públicos, arenas, onde ocorriam lutas de gladiadores, casa de banho, residências simples e luxuosas. Em Pompeia, veneravam-se os deuses tradicionais da religião romana, como apontam as descobertas arqueológicas que aconteceram no século XVIII em diante. Existiam diversos templos aos deuses romanos na cidade, bem como pequenos santuários nas residências. Os arqueólogos também descobriram afrescos na cidade que tratavam questões relativas à religião, como um afresco na Vila dos Mistérios, que, de acordo com os historiadores, trata-se de um provável culto dionísico, conhecido como Baco pelos romanos. Pompeia e a região costeira da Campânia recebia frequentemente parte da aristocracia romana em casas de verão próximas ao mar. Há registros que até o imperador Nero tenha visitado a cidade durante a realização de uma competição de gladiadores em 66 depois de Cristo. Diferentemente da imagem popular que se construiu a respeito dos romanos e principalmente sobre os habitantes de Pompeia, a cidade não era marcada pela devassidão e imoralidade. A religião romana, conforme os habitantes, acreditavam numa perspectiva bem moralizada de vida e, portanto, essa ideia de Pompeia como local de devassidão não é aceita pelos historiadores. O que aconteceu com a cidade de Pompeia? A destruição da cidade de Pompeia aconteceu em 79 d.C. O relato de Plínio, o Jovem, aponta o dia 24 de agosto de 79 d.C., mas alguns historiadores sugerem que a destruição da cidade aconteceu no final de setembro. Essa cidade foi destruída em uma erupção vulcânica de grandes proporções, que soterrou a cidade em material vulcânico e dizimou toda a população que não havia fugido da área. Antes da erupção vulcânica, Pompeia havia sofrido uma destruição parcial em 62 d.C. por conta de um terremoto. Pompeia foi atingida por uma chuva de pedras muito gigantescas, expelidas de dentro do
do Monte Vesúvio. Além disso, no dia seguinte, a cidade foi atingida por gases tóxicos que mataram os habitantes que haviam sofrido a chuva de pedra do dia anterior. Um relato sobre a erupção vulcânica foi realizado 25 anos depois do ocorrido por um jovem romano chamado Plínio, o Jovem. A erupção do Vesúvio não atingiu somente Pompeia, mas também foi responsável pela destruição de outras cidades. A redescoberta de Pompeia. A cidade de Pompeia ficou praticamente esquecida durante os séculos seguintes. Sua redescoberta aconteceu no século XVIII, quando escavações ordenadas pelo rei espanhol Carlos III. Na época, o sul da Itália era dominado pelos espanhóis. Então, eles descobriram os restos arqueológicos daquilo que um dia havia sido Pompeia. A identificação da cidade só foi possível graças às inscrições encontradas, que nomeavam a cidade como Pompeia. A cidade foi encontrada abaixo de dezenas de camadas de material vulcânico que se acumulou após a erupção e, com o passar do tempo, pelo fato de ter ficado soterrada. Os historiadores conseguiram encontrar artefatos muito bem preservados, que foram muito importantes na reconstituição do cotidiano da cidade. Em 1997, a cidade foi transformada em Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco e atualmente é um importante local de visitação, recebendo cerca de 2,5 milhões de turistas anualmente. Há, no entanto, denúncias de que todo o acervo de Pompeia não esteja recebendo a atenção necessária e, por isso, as instalações estão se deteriorando a cada ano. Petrificação de alguns habitantes de Pompeia. Como o magma do Vesúvio é muito viscoso, com o tempo ele se solidifica no interior do próprio vulcão. Por isso, no dia da erupção que destruiu Pompeia, houve grandes explosões, o que favoreceu a queda de uma grande nuvem de detritos e cinzas sobre muitos moradores. Os moradores que não foram desintegrados pelo calor proveniente do vulcão morreram em decorrência dos gases tóxicos, além de serem cobertos por uma nuvem de sílica e óxido de cálcio. A sílica e o óxido de cálcio, ao interagirem com o vapor de água do ar em meio ao calor, formaram uma espécie de cimento de caráter bem rígido que envolveu o corpo das pessoas. Esse cimento preservou os corpos de muitos habitantes de Pompeia, marcando assim o momento em que morreram. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha e seu comentário falando sobre o que achou do vídeo. E se você é novo por aqui, já se inscreva e compartilhe o vídeo. Até a próxima, curiosos!